Como é maravilhoso perceber que, em meio a um grande perigo, o Senhor cuidou de nós e nos protegeu. Certamente você se lembra de algum episódio em sua vida que algo ruim poderia ter acontecido, mas por algum motivo ou pela intervenção de Deus, aquilo não aconteceu. A isso chamamos de livramento de Deus. Por outro lado, muitos podem questionar o porquê de Deus livrar algumas pessoas e outras aparentemente não. Será que há alguma resposta plausível para isto? Será que Deus protege algumas pessoas de uma maneira mais especial que outras? E se isto acontece, quem são essas pessoas e por quê? A equação para o livramento de Deus. Deus quer nos livrar, porém algumas regras bíblicas que envolvem o livramento de Deus. Que regras são estas? Veja a seguir. A primeira é o amor e o cuidado de Deus sobre nós. Salmos de número 32, verso de número 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. A primeira coisa que devemos compreender é que Deus quer nos livrar por causa do seu amor e seu cuidado conosco. Precisamos saber que Deus trabalha para nos proteger e nos livrar do mal. Mateus capítulo 6, verso de número 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos ensinou que deveríamos desejar o livramento de Deus frente às coisas ruins que acontecem na vida, inclusive frente aos inimigos espirituais. Segundo, a aliança com Deus. Êxodo capítulo 2, verso de número 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Como regra, o livramento de Deus é destinado a um povo específico, para o povo que tem aliança com Deus. Deus é o autor e doador da vida, porém, há uma proteção especial para aqueles que são aliançados com Ele. Quando o povo de Israel estava em aflição, o fator aliança moveu a ação de Deus a fim que o livramento acontecesse. Isaías 64, verso de número 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Em terceiro, Deus responde à oração da fé e não ao sofrimento. Êxodo capítulo 2, verso de número 23. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ao ler esta passagem, podemos interpretar que Deus livrou o povo porque ele estava sofrendo? Não. Ele estava há 400 anos. Deus respondeu ao clamor. O clamor é que foi resultado do sofrimento. Mateus capítulo 8, verso de número 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Neste caso, um homem tinha um empregado doente. Certamente havia muitos com algum doente na casa, mas Jesus curou especificamente por quê? Porque aquele que o clamou ao Senhor tinha fé. Não é o sofrimento humano que move a mão de Deus, e sim a fé. Porém, o sofrimento pode ser uma ferramenta que nos leve a desenvolver a fé. Em quarto, o livramento de Deus pode acontecer por intervenção humana. Gênesis 45, verso de número 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Nós relacionamos o livramento de Deus com acontecimentos sobrenaturais, o que é verdade, mas muitos livramentos de Deus acontecem mediante intervenção humana, isto é, Deus usa a pessoa para nos abençoar. Este foi o caso dos patriarcas do povo de Deus, os filhos de Jacó e toda a sua casa. José entendeu que até mesmo as coisas ruins do passado foram usadas por Deus para que, ao final, a vida desta família fosse preservada. Da mesma forma aconteceu com o povo de Deus nos dias da rainha Esté, que através do jejum
da oração e de sua conversa com o rei diante da sentença de morte irrevogável, o povo teve possibilidade de defesa e sobreviveu. Deus pode te abençoar e te livrar de situações de risco de muitas maneiras, entre elas, através das pessoas que te cercam. Da mesma forma, você pode ser usado por Deus no livramento de outras vidas. Feche os teus olhos e ore comigo. Pai querido, Deus eterno, Deus santo, Deus maravilhoso, eu clamo ao Senhor em favor dos teus filhos neste momento. A tua palavra nos diz no Salmo de número 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada e repousar tarde com meu pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Por isso eu te peço, meu Deus, acampa os teus anjos ao redor de cada um deles, que o Senhor venha esconder cada um deles no teu pavilhão. Pai, no nome de Jesus, nós contamos com a tua proteção. Eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui é o pastor Ramon Nascimento e este é o Maná do Céu de hoje. Compartilhe essa mensagem, se inscreva em nosso canal. Deus ricamente te abençoe.